Quero chamar aqui a ministrante dessa noite para ministrar a oferta, Pastor Yara, por favor, aplauda o Senhor pela vida dela. Ela vai nos ministrar com uma palavra poderosa sobre princípios do reino. Aleluia. Shalom, igreja, amém. Vamos adorar a Deus, com as nossas ofertas, amém. Quando nós estamos entregando, nós estamos tendo um ato de gratidão, de adoração, não, então é um ato de entregar. Eu queria estar lendo um versículo, Salmos 24, versículo 1. Amém? 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Então a palavra do Senhor diz que do Senhor é a terra. Tudo que tem na terra pertence a Ele, inclusive nós, naquele que nele habita. Então, tudo é do Senhor. Eu sempre costumo dizer lá para as minhas crianças, onde eu dou aula, que o meu pai é dono de todas as coisas. Meu pai é rico. Toda vez que eu falo com eles, eu falo, meu pai é rico. E um dia, esses dias, uma menininha de 6 anos falou, eu já sei de quem você está falando. Você está falando de Jesus. E eu falei, ela discerniu, ela entendeu. E nós somos dele, somos propriedade exclusiva dele. Tudo que nós temos, tudo pertence a Ele. E nós temos que entender que Ele nos dá o dia, Ele nos dá o nosso trabalho, tudo provém dEle. E o que Ele quer de nós? Um coração generoso. Porque se tudo provém dEle, nós não estamos dando, nós estamos devolvendo aquilo que já pertence a Ele. Se nós temos o nosso trabalho, se nós nos alimentamos todos os dias, por quê? Porque Ele nos deu condição, porque Ele nos deu saúde, porque Ele abriu portas, porque Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, Ele é um Deus de provisão. Tudo pertence a Ele. Então nós temos que ser gratos todos os dias, ter um coração grato e um coração generoso. Mais um dia, mais um fôlego de vida Ele nos concedeu. Eu queria estar lendo em Provérbios, no capítulo 11 de Provérbios, no versículo 24 e 25, diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Tem algumas traduções que estão um pouquinho diferentes, que diz assim: há quem dê liberalmente e que se torna mais rico, e há quem retém mais do que é justo, por isso resulta apenas em pobreza. Então a generosidade, ela nos leva ao aumento de riqueza. Quanto mais generosos nós somos, mais prósperos nós somos. Então a palavra nos diz aqui: você quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida abundante? Seja generoso. Porque tudo que você semeia, a própria palavra diz, tudo que você semear, você vai colher. Agora aquele que é avarento, aquele que retém, aquele que não gosta de ajudar, ele acaba se tornando mais pobre. Então você vê que a palavra do Senhor, ela é contra o que o mundo diz. O que o mundo nos ensina? Acumular bens, acumular riquezas, ter muitos bens materiais, ter muitas propriedades. Isso é o significado de riqueza para quem não vive os princípios da palavra. Mas nós não vivemos a cultura terrena, nós vivemos a cultura do reino. E a cultura do reino, ela não é a mesma cultura que o mundo vive. Então o mundo, ele ensina que quanto mais você acumular bens materiais, você é rico. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz ao contrário, que quanto mais você entrega, quanto mais você compartilha, quanto mais você oferta, esse sim é rico. Porque a riqueza não está nos bens materiais, porque a própria palavra diz: não junteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem vai corroer e vai comer. Mas quando nós estamos sendo generosos, quando nós estamos repartindo, quando nós estamos
provando do amor de Deus, compartilhando, entregando, nós estamos acumulando riquezas lá no céu. Então a palavra de Deus, ela vai contra os princípios do mundo, ela vai contra aquilo que o mundo prega, porque o Senhor nos ensina a ter um coração generoso. A generosidade nos leva a ter uma vida de prosperidade. E você pode ver pessoas que são generosas, pessoas que estão sempre semeando, pessoas que estão sempre ajudando. Quanto mais você entrega, mais você vê que essas pessoas têm mais abundância. Então a lógica terrena vai totalmente ao contrário. Então o Senhor nos chamou o quê? Para ser generosos. Que nós venhamos aprender a ser generosos, que nós venhamos aprender que a generosidade é um princípio que vai nos levar a ter uma vida abundante, uma vida de prosperidade. Talvez você tenha buscado caminhos para ter uma vida próspera, talvez você tenha buscado direções para ter uma vida abundante, e aqui está um segredo que nos revela a palavra do Senhor, é um segredo espiritual. Seja generoso. Seja generoso no pouco, e sobre o muito te colocarei. A nossa generosidade, ela não está relacionada ao quanto, à quantidade, mas ao amor ao reino de Deus. Tudo que eu semeio no reino de Deus é por amor. A nossa generosidade, a nossa oferta, são frutos de gratidão, porque como nós já lemos aqui, do Senhor é a terra e aqueles que habitam nele. Então quando eu sou generosa com o reino de Deus, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que todas as coisas provêm de Ti. Eu estou declarando a minha confiança no Senhor. Eu estou declarando que eu confio nele, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Talvez você pode falar: mas eu não tenho, estou passando por um momento difícil, estou passando por uma situação, mas o justo viverá pela fé. Então quando eu entrego algo no altar do Senhor, quando eu lanço a minha semente, eu estou declarando em quem eu confio. Eu estou declarando naquele que criou todas as coisas, aquele que me criou e aquele que me formou desde o ventre. Estou declarando: Senhor, eu confio em Ti, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que supre necessidade, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe, para que nós possamos ser favorecidos. Então seja generoso. Nós temos que refletir quem nós temos sido: aqui o avarento que tem retido, ou aquele que generoso que tem entregado literalmente? Tem hora que nós precisamos refletir quem somos nós: o avarento ou o generoso? Talvez até hoje você teve medo, teve uma insegurança, mas hoje nós estamos entendendo que a generosidade vai trazer prosperidade para a nossa vida. Então se você está entendendo isso hoje, seja generoso. Seja generoso. A palavra do Senhor nos ensina a ser generosos. Essa palavra nos alerta sobre o perigo da avareza. A avareza, ela vai nos trazer pobreza e não riquezas. Então seja rico, seja próspero, seja generoso. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor que está nos ensinando. O Senhor, certa vez, quando a gente volta lá no livro de Josué, é uma palavra que eu gosto muito, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz: Josué, medita na minha palavra dia e noite, e tudo que você fizer vai prosperar. Nessa noite nós estamos entendendo sobre a palavra do Senhor, sobre ser generoso. Seja generoso. Nós estamos entendendo o que Deus estava dizendo lá para Josué, lá atrás: Josué, leia a minha palavra, medita na minha palavra, cumpra os meus princípios, e você vai prosperar em tudo que você fizer. Então, nessa noite, entenda a palavra do Senhor. Deus está trazendo uma revelação para nós, que a generosidade vai nos levar a uma vida de prosperidade, uma vida de riqueza, uma vida de abundância. E nós temos que ser generosos com o reino, porque quando nós estamos semeando no reino, nós estamos semeando para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam transformadas. Então, semeie, seja generoso com o reino de Deus. É uma forma de você ser grato. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele tem te entregado, tudo que o Senhor tem concedido na sua vida. Seja generoso, seja fiel.
né? Seja fiel. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, mas as bênçãos de Deus que nos transformam em dádivas de frutos. Então, tudo que nós estamos entregando são frutos, são sementes que estamos semeando. E essa semente, no tempo certo, no tempo oportuno, ela vai frutificar e você vai colher muito mais. Porque o Senhor tem uma palavra que Ele diz, né, que você vai colher uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a palavra do Senhor. Então tudo que você, toda a sua generosidade, toda a sua entrega, toda a sua oferta, quando você é fiel com o Senhor, toda a semente que você lança nesse altar, o Senhor vai vir com uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. Então nessa noite, fala: Senhor, hoje eu quero entregar, mas eu quero entregar com generosidade. Não aquilo que eu quero, não aquilo que... Talvez você pensou, né? Eu vou levar isso, mas não é isso que o Senhor quer que você entregue. Mas é com generosidade. Porque tudo que você semear, você vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então pense nessa noite: Senhor, eu vou entregar, eu vou levar minha semente para o seu altar, eu vou entregar para o reino, mas eu vou entregar nessa noite com generosidade. E o Senhor diz: faça a prova de mim. Fazei prova de mim. Faça uma prova do Senhor nessa noite. Faça uma prova. Talvez você teve dúvida até hoje, mas nessa noite faça uma prova. Senhor, eu quero fazer prova de Ti nessa noite. Porque se eu fui aparente até hoje, hoje eu quero entregar com generosidade. E a palavra do Senhor diz lá em Malaquias: fazei prova de mim, eu abrirei as janelas dos céus, derramarei sobre vós uma bênção que advém a maior abastança. Então nessa noite faça uma prova com o Senhor. Fala: Senhor, hoje eu vou entregar com generosidade, eu vou fazer uma prova. O nosso Deus, Ele não é um Deus de barganha, mas Ele diz para nós: faça a prova de mim. Talvez você tenha dúvida, faça uma prova com o Senhor. Através da generosidade, portas vão se abrir, celeiros vão ter em abundância. Então faça uma prova com o Senhor nessa noite. Seja abundante naquilo que você entrega no reino de Deus. Muitas vezes entregamos coisas lá fora. Quantas vezes perdemos o nosso tempo entregando coisas, entregando aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Quando nós estávamos no mundo, nós entregávamos, talvez numa noite de curtição, uma noite de balada, a gente não tinha dó, talvez, de gastar, né, aquilo que o Senhor nos dava. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, nos tornamos avarentos. Deus, Ele não precisa, né? Mas quando a gente estava entregando a nossa oferta, o nosso dízimo no mundo, a gente não tinha dó de entregar. Quantas vezes saía sem dó de gastar com bebidas, com coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, muitas vezes queremos reter, ser injusto, ser avarentos e não queremos entregar no reino de Deus. Aqui a semente que você entregar, ela vai trazer prosperidade. A semente que você entregava lá no mundo só trazia tristeza, dor e miséria, né? Porque era isso que trazia para a nossa vida. Mas aquilo que você entrega no reino, aquilo que você entregou lá no mundo, eu tenho certeza que você não colheu nada. Só colheu tristeza, angústia, depressão, discórdia. Mas aquilo que você entregar aqui, há uma promessa de Deus, que haverá riquezas, haverá honra, haverá prosperidade. Porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Então tudo que você semear no reino, você vai colher 100 vezes mais. Então faça uma prova do Senhor. Talvez você entregou lá no mundo, nós temos que entregar muito mais. Eu falo: Senhor, o que eu entreguei no mundo, eu quero entregar o dobro na tua casa. Aquilo que eu entreguei lá fora, hoje eu quero entregar muito mais para a tua casa. Porque eu sei que a semente que é lançada nesse altar, ela vai germinar, e ela vai trazer abundância, e ela vai trazer bens. Então semeie com generosidade nessa noite, né? Pega a sua semente, aquilo que você vai semear. Vamos ficar de pé, vamos orar. Fala: Senhor, hoje eu vou entregar com generosidade. Eu quero entregar muito mais do que eu entreguei no mundo. Hoje eu quero dar uma entrega muito maior para o teu reino. E creia que toda semente, ela vai frutificar. No tempo certo você vai colher em abundância, porque essa é a palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor.
diante do teu altar, Pai. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, nos ensinado nessa noite sobre ser generosos. Senhor, se em algum momento da nossa vida nós fomos avarentos na tua casa, nos perdoa, nós nos arrependemos de toda avareza nessa noite. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós negligenciamos a sua casa, todas as vezes que nós negligenciamos em entregar, Senhor, a nossa semente na tua casa, todas as vezes que nós deixamos de acreditar, Senhor, que tu és o Deus da provisão. Nessa noite nós queremos entregar, Senhor, com generosidade. Pai, nos ensina a ter um coração generoso. Nos ensina nessa noite, porque através da nossa entrega, Senhor, estamos declarando que somos gratos a Ti, porque nós queremos num Deus que tudo pode, num Deus do impossível, num Deus que multiplica toda a semente. Então nos ensina nessa noite, Senhor, a viver a generosidade para o Teu reino, Senhor. Receba, Pai, a oferta, receba os dízimos e a semente do Seu povo que está sendo lançada no Teu altar nessa noite, e derrama, Senhor, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer as suas ofertas.